O mercado digital me enganou. E aí? Vamos arrumar a mesa? Nesse vídeo eu vou te contar como o mercado digital me enganou, por que ele me enganou e por que eu estou no YouTube, sendo que o YouTube faz parte do digital. Então vem comigo. Antes de mais nada, podem ficar tranquilos. Não vou falar mal do mercado digital. Pelo contrário, é um dos melhores mercados que existe para trabalhar no mundo. É ou não é? Mas eu vou contar aqui as minhas experiências, tudo que eu fiz, todas as vezes que eu quebrei a cara, todas as vezes que eu atropelei as coisas, querendo entrar nesse mercado. Para quem não me conhece, meu nome é Tarcísio, eu sou pastor. Esse espaço eu construí para poder compartilhar um pouquinho da minha vida, da minha família, das minhas ideias. E você já viu aí no começo do vídeo que a gente vai falar sobre o mercado digital. Não é o vídeo, né, para incentivar você a entrar no digital, mas na verdade é um vídeo para que você saiba que existe muito engano no mundo. E uma das coisas que eu quero falar é que o mercado digital me enganou. E como foi isso? Desde que eu casei, vai fazer 10 anos já esse ano, 10 anos de casado, eu como homem, como chefe de um lar, sempre quis dar boas coisas para minha família, para minha casa. O digital ele entra como quase que um solucionador de problemas, porque agora imagine você poder trabalhar de casa, do seu computador, do seu celular e ficar trazendo um dinheiro. Essas são as maiores promessas que existe aí na internet. Você abre o seu Instagram agora, você vai ver um vídeo no YouTube e você vai ver alguém te prometendo isso. Não é verdade? Se você é uma pessoa do bem, um homem, uma mulher do bem, você vai querer isso também. Imagine você ter a possibilidade de ganhar mais em casa do que tendo que trabalhar, sair. Então, tudo isso é muito bom. Mas aí mora um perigo. E foi aí que eu caí. É que eu tentei fazer isso porque eu acreditava que seria o melhor para minha família. E em momento nenhum eu parei para consultar a Deus se era isso que ele queria. E eu já vi e já fiz muita coisa no mercado digital, ou seja, tentando entrar, tentando quebrar aquela barreira de entrada. E a resposta é que nada deu certo. Eu me lembro que era 2017, 2018. Uma das primeiras coisas que eu tentei foi aquela loja de dropship. Eu vi muito vídeo, muito vídeo. Graças a Deus eu não comprei curso disso, mas nessa época, se eu tivesse dinheiro, eu teria comprado. E você já deve saber, né, como é que funciona dropship. Moral da história, eu gastei alguns meses da minha vida e não deu certo. Nada. Nada, nada. Hoje nem sei como que daria certo um dropship, mas já tentei também aquela questão de afiliados, né? Esse para mim é um dos é um dos mais enganosos, porque se você não tem noção de como funciona, você cai no Instagram de um cara ou num vídeo do YouTube, o cara te falando, olha, você vai começar sem investir R$ 1 e em tanto tempo você vai conseguir tantos reais. E você cai numa lábia dessa, e é possível fazer, tá? Mas se você for uma pessoa que precisa de dinheiro, cara, não vai te trazer dinheiro isso daí, de maneira nenhuma. Isso vai te roubar o teu tempo. Eu já tentei também gestão de tráfego. Esse daí até que é algo diferente, porque eu vejo que é como uma profissão, né? Gestão de tráfego já é uma outra coisa. Só que eu estou falando sobre engano, né?
E eu me enganei porque eu queria fazer isso, porque eu não queria pagar o preço de viver uma vida normal, sabe? Não queria ter que passar pelo aquilo que todo mundo passa, porque eu olhava na internet os caras mais novos do que eu, 22, 23 anos, os caras milionários, os caras viajando com as esposas, indo para Orlando, tal. Isso encheu os meus olhos e eu fui me enganando nisso, sabe? E até hoje, quando eu vejo alguma coisa nova, isso traz um pouquinho de sedução no meu coração, porque eu quero muito, muito dar sempre coisas boas para minha família. Mas mais do que eu estar preocupado com o bem-estar da minha família, eu tenho que agradar a Deus. E teve uma vez que eu pedi a Deus uma orientação sobre uma dessas áreas, eu não me lembro qual era. E eu me lembro que a resposta dele foi assim: interessante, mas isso não é para você. Eu acho que é esse ponto que talvez possa acontecer com você. Talvez não seja errado, é lícito, pode produzir muitas coisas boas, mas não é para você. Já parou para pensar que talvez não é para você estar um digital, não é para você ganhar 50 mil, 100 mil reais no mês. Talvez não seja para você. E aí? Você consegue ficar contente nisso? Cara, é difícil. É difícil, não é fácil, mas pode acontecer. Mais uma pergunta também é interessante. E a pergunta é: por que que eu me enganei tão fácil por isso? Tem um texto em Jeremias, capítulo 17, que eu vou ler aqui para vocês, verso 9, que diz assim: o coração humano é mais enganoso do que qualquer coisa e é extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mal? Eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. Essa é a resposta do porquê eu me enganei. A resposta é que o meu coração é enganoso. Interessante que o texto ele não diz que o engano vem no coração, mas o engano é o próprio coração, ou seja, dentro de nós já produz um engano. Por quê? Por causa do pecado. O pecado produz um engano na gente. E o que que é você se enganar? É você querer algo que não seja ruim, mas que talvez não seja o correto para você naquele momento, sabe? O fato de estar dando certo e de muita gente estar dando certo e de ser bom para muita gente não significa que é bom para você, não significa que é bom para mim, entende? E foi muito difícil eu entender isso. E isso me gerou muitos problemas, porque eu sempre ficava sonhando com isso, sempre ficava sonhando, 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 e Deus sabe as intenções do nosso coração. Isso daí a gente não pode fugir. Eu acho que essa foi uma das coisas que recentemente eu fui entendendo, sabe? É aquilo assim, como se Deus estivesse falando assim: cara, para de caô. Eu sei o que você quer. Não vem com essa. Você está dizendo que quer isso, quer aquilo, tá, 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 tá. Não, 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 não. Você quer isso aqui. E Deus fala. Deus fala. Então, esse foi o porquê que eu me enganei. E além disso, a gente está num mundo tão louco, num mundo dominado por seres espirituais invisíveis, que sabe exatamente aonde tocar na nossa vida. Eu sou um cara completamente apaixonado pela minha esposa, pela minha família e quero sempre dar boas coisas. E aí é que mora o perigo. Porque talvez o que a minha família precisa
não é dinheiro. Talvez o que a minha família precise de verdade é de um homem segundo o coração de Deus. Tá, mas você pode perguntar: você está falando sobre isso sobre o digital, mas você está no digital, porque você está no YouTube e o YouTube é digital. E é verdade. É verdade. Eu tô no digital, eu tô aqui no YouTube. Só que a diferença é a intenção do meu coração. Eu tô aqui para me abrir com você, para te contar as minhas falhas, para te contar um pouquinho da minha vida, para tentar te ajudar de alguma forma. Se eu conseguir algo financeiro aqui, vai ser bom. Eu quero também. Falar que eu não quero, eu tô mentindo. Mas hoje eu tô bem mais tranquilo. Hoje eu não preciso desse desespero que eu tinha antes. E talvez seja o seu desespero. Você quer solucionar um problema na sua casa, você precisa de mais dinheiro, você precisa se mudar, você precisa disso, você precisa conquistar coisas que você sempre sonhou. E o digital poderia ser a melhor porta. Talvez você não precise estudar tanto. Talvez um médico que para ganhar 20, 25 mil, o cara estuda 10, 15 anos e você em um ano no digital você já conseguiria ganhar isso. E tudo isso é muito bom, mas talvez não seja isso, sabe? E eu tô aqui, né, no digital, aprendi bastante coisa que eu vou poder botar em prática agora. Mas eu estou tranquilo, eu tenho meu trabalho, sou pastor de uma igreja, recebo da igreja, eu recebo dos meus trabalhos, a minha esposa trabalha, a gente vive bem. E agora eu estou bem mais tranquilo para poder falar aqui com vocês. Se fosse há uns anos atrás, eu queria estar no YouTube para tentar ganhar dinheiro o mais rápido possível. Mas não é isso. Então eu quis compartilhar isso daqui porque eu acredito que não só eu, mas tem muitas pessoas que estão sendo enganadas por culpa do mercado. É por culpa do nosso coração que é enganoso mesmo. Então, que Deus possa estar te guardando, né? Essa foi uma das primeiras coisas que Jesus falou sobre o fim dos tempos. Ele disse assim: cuidado para que ninguém os engane. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, se eu conseguir falar algo que fez sentido para você, que agregou alguma coisa no seu coração, eu queria que você curtisse, se inscrevesse no nosso canal e que você comentasse aqui também. Eu não sei o que você está passando, qual a sua idade, se você tem família, se você é homem ou mulher, eu não sei. Só vou saber se você escrever aqui. Então, quero te agradecer por esse tempo e tenho muita coisa ainda para falar e vamos fazer, né, conforme o tempo. Vamos fazendo, sem desespero. E tem um vídeo anterior eu me apresentando, tá? Um pouquinho da minha vida, por que que eu sou pastor. Então, dá uma olhadinha lá, tá bom? Um abraço e valeu.